Domine a pesquisa salarial de uma forma como poucos RHs sabem fazê-lo. Confira comigo nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix. E hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre pesquisa salarial, aquela informação que muitos RHs esperam avidamente ao longo do ano e que, infelizmente, muitas vezes aproveitam pouco porque não conseguem utilizar, não entendem em profundidade o que a pesquisa está nos mostrando. Muitos RHs apenas pegam o valor da média ou da mediana, aplicam isso para análise da sua folha de pagamento e perdem toda a riqueza de detalhes que a pesquisa pode nos trazer. Então, pensando nisso, nós preparamos com muito carinho esse vídeo para te dar uma visão ampliada, para que você entenda como aqueles números aparecem e o que eles significam. Então, para começar, o nosso editor vai colocar aqui uma imagem simbólica de uma pesquisa salarial, tá? Não se importe com os dados, mas basicamente uma pesquisa típica vai te trazer estas informações, pelo menos estas 4 informações: média, primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. Algumas trazem um pouco mais de dados, né? Eu já vi algumas correspondendo ali com o 10º percentil, 90º, mas o que esses números significam, né? Como eles apareceram ali, afinal de contas? Então, para te ajudar a entender como uma pesquisa é construída, eu montei um pequeno estudo de caso. Então, vamos lá. Olha só. Quando a empresa começa o processo da chamada pesquisa salarial, o que ela faz? Qual que é o trabalho do estatístico? Encontrar salários. Porque, basicamente, toda pesquisa tem um objetivo: te mostrar o que é praticado no mercado. Só que, para fazer isso, ela não tem acesso a 100% dos dados do mercado. Nenhuma pesquisa, nenhuma empresa de pesquisa salarial tem acesso a todos os salários que estão ocorrendo no mercado para todos os cargos, em todas as regiões nesse momento. Então, o que elas precisam fazer? Encontrar uma amostra, ter a certeza de que essa amostra ela é representativa, ela é adequada, então eu posso utilizar essa informação para te passar um dado confiável sobre o mercado. E para fazer isso, então, o primeiro passo é fazer uma caça aos salários. Então, o analista vai para o mercado e ele vai procurar por bases. Algumas empresas são especializadas em dados oriundos de pesquisas de vagas divulgadas. Algumas são especializadas em coleta de dados públicos através do CAGED, por exemplo. Algumas empresas utilizam bancos construídos a partir de dados dos seus clientes, né, pesquisas on demand ou bases de clientes próprios. Enfim, existem várias fontes que podem ser utilizadas. Então, todo analista, ele sai procurando por salários. Ele encontra a base mais robusta que ele pode, e aí o que ele vai ter? Uma nuvem cheia de valores, cheia de salários diferentes. E agora ele tem muitos dados, só que ele precisa organizar esses dados para te oferecer uma informação útil. Na sequência, a pesquisa salarial, ela faz o sequenciamento dos salários que ele encontrou. Então eu vou pegar do menor valor para o maior valor e vou fazer uma sequência, vou encadear os salários que eu encontrei do menor para o maior numa lista crescente, como se fosse mais ou menos essa imagem que você está vendo aqui. Muito bem, temos o nosso valor ordenado, só que nós ainda não temos uma informação útil. Por quê? Qual seria o valor de uma tabela que tem lá um monte de salários ordenados do menor para o maior? O RH ainda não conseguiria dar um sentido para essa informação. Então o que nós precisamos fazer agora é dar as medidas de posição. Nossa, vamos simplificar. Imagina que na nossa base de dados eu tenho um total de 100 salários diferentes. Então eu captei dados relacionados ao cargo de assistente administrativo, por exemplo, eu consegui encontrar 100 salários diferentes e aí eu fiz o ordenamento do menor valor para o maior valor. Então eu tenho uma fila aqui de 100 valores ordenados. O que a pesquisa vai fazer é te mostrar 3 dados dessa fila que foi organizada. Ela vai te mostrar a posição 25, ela vai te mostrar a posição 50 e ela vai te mostrar a posição 75. Por quê? Os 100 salários, nós já dissemos que seria muita informação. Ela só te mostra 3. Esses 3 dados são o que você enxerga na pesquisa que aparecem ali com o nome primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. O primeiro quartil é a posição 25, a mediana é a posição 50 e o terceiro quartil é a posição 75. Poxa, aí você me diz, por que a pesquisa está me mostrando esses 3 dados? Para que você entenda qual é a sua posição dentro do mercado. Porque o trabalho do RH é, uma vez que eu sei os dados da fila, eu preciso
entrar nessa fila. Como assim? Você vai pegar o seu cargo, rodar uma média salarial dele e vai ver, essa minha média, ela está mais próxima de qual destas posições? Por exemplo, se a minha média salarial ela está acima do terceiro quartil, quer dizer que eu estou mais à frente dessa fila. Na prática, isso significa que eu estou entre os 25% mais bem pagos. Pensa comigo, eu tenho a fila com 100 salários, é como se eu tivesse 100 profissionais ali enfileirados. Se eu sei que eu estou acima da posição 75, eu estou entre os 25% mais bem pagos. E por que isso é legal? Isso é legal porque se eu estou neste bloco, a chance de eu ter sucesso do ponto de vista de atração e retenção serão muito maiores. Simplesmente estatística. Se eu estou na região do terceiro quartil, quer dizer que quando eu abro uma vaga com este salário, eu sou interessante para 75% do mercado, porque 75% estão atrás de mim nesta fila. Então eu sou super atraente, porque quando eu coloco esse valor, a maioria dos profissionais olham e falam, olha, salário legal, é maior do que o meu. Da mesma forma, a chance de perder um profissional é muito menor, porque eu estou entre os 25% mais bem pagos. Pense que 75% do mercado, quando abre uma vaga, ele mostra salários menores do que o seu. Então a chance do seu profissional encontrar um salário mais atraente e sair é muito menor. E aí você já sacou que se eu estou no outro lado da fila, a coisa muda de figura. Se eu olho a minha média salarial, eu estou ali próximo do primeiro quartil, eu sei o quê? Eu sei que eu estou entre os 25% menores salários. Ou seja, quando eu abro uma vaga, a chance de atrair um profissional interessante é muito menor, porque 75% do mercado recebem mais do que eu, e da mesma forma a chance de perder alguém também é muito maior. Porque ele vai olhar para 75% do mercado e vai achar que os salários são melhores, são atraentes. Então a possibilidade de evasão é muito maior. Trabalhar com a pesquisa salarial é simplesmente trabalhar com a gama de probabilidades. Eu vou colocar uma outra imagem aqui que mostra de uma forma interessante para vocês essas medidas de posição. E aí é lógico, a resposta mais óbvia pode ser, então, o ideal seria que eu pagasse um salário no valor do terceiro quartil, porque, poxa, vou estar com a cadeira na sombra. Nem sempre, porque você tem um outro lado a ser observado que é o da solvência financeira. Não tem viabilidade financeira para praticamente nenhuma empresa em pagar uma folha inteira na região do terceiro quartil. É ser muito agressivo. Na prática, o que nós precisamos fazer é definir posicionamento por cargo, né? Essa é a estratégia mais inteligente. Muitos RHs travam um posicionamento único, dizendo, olha, eu vou pegar a minha folha e vou tentar travar na mediana. Eu acho essa estratégia pouco interessante porque tem cargos onde eu preciso ser agressivo porque eu não tolero rotatividade. São aqueles cargos onde eu tenho uma curva de aprendizagem muito longa, onde eu tenho dificuldade de reposição porque eu tenho escassez no mercado. Cargos que impactam muito fortemente na percepção de valor do meu cliente. Então, nessas posições, evidentemente que eu não posso tolerar muita rotatividade. Para isso, eu preciso tentar ser agressivo e ir lá para frente da fila, ir na direção do terceiro quartil. Agora, para que isso seja possível, eu preciso encontrar os cargos onde eu posso ser mais brando na minha estratégia financeira para liberar caixa, liberar recurso financeiro. Então, posições onde a rotatividade não afeta o negócio, a curva de aprendizagem é muito rápida, onde eu consigo repor com velocidade, são regiões onde eu posso ser menos agressivo para liberar recurso de caixa para as posições onde eu preciso de mais agressividade. Então, vejam que quando eu olho para os quartis, eu estou olhando para posições na fila e o meu trabalho como profissional é entender onde eu preciso estar nesta fila para trabalhar com a probabilidade de atração e retenção. E vejam que nessa aula eu nem mencionei a média, porque agora o conceito de média ficou muito pobre, né? Quando você diz, olha, eu vou basear o meu posicionamento na média, isso faz sentido? Não faz sentido, porque a média não é medida de posição, a média é cálculo aritmético. Nós vamos usar a média para uma outra análise que eu vou te passar aqui, mas para a sua análise, do ponto de vista de faixa salarial, ela tem que ser baseada numa análise de posicionamento. E medida de posição é o primeiro quartil, mediano e terceiro quartil. A média, como ela é um cálculo aritmético em relação a toda a base, qual seria uma utilidade?
Normalmente eu utilizo a média para dar uma espiada em relação à mediana. Elas devem estar normalmente próximas entre si. Mas lembre-se, a pesquisa só me mostra 3 valores. Eu sou cego para a fila, eu não sei onde estão todos os salários ali dentro. Quando a média ela vai muito na direção do terceiro quartil, o que isso está me mostrando? Que provavelmente os valores salariais da parte superior da fila são sensivelmente mais altos do que os demais. É mais ou menos assim, imagina que eu estou com uma fila de analistas administrativos e ali eu tenho valores que começam em 2, 2.200, 2.300, 2.500, a fila vai caminhando até 5, de repente lá na frente eu tenho 8, 10, 20, 30 mil. Estou usando um exemplo bem extremado. Mas quando eu tenho esses valores muito fortes ali na ponta, isso acaba puxando a média. Tem um debate até que nós poderíamos fazer, mas isso iria estender demais o vídeo, sobre se retira ou não o outlier da amostra, fica para uma outra aula, tá? Mas eu gosto de olhar para a média para entender se eu tenho dados muito carregados em uma ou outra ponta. E para fechar com chave de ouro, um cálculo que pouca gente faz. Tenta fazer a medida de amplitude entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Como que você faz isso? Divide o terceiro quartil pelo primeiro, faz menos 1 vezes 100. Isso vai te dar um valor percentual. Normalmente, o que nós observamos nos nossos estudos é que a amplitude, a distância percentual entre o primeiro e o terceiro quartil gira em torno de 60%. Esse é um valor bem razoável. Por que eu estou colocando isso? Se a sua amplitude for muito pequenininha, ou seja, todo mundo está ganhando valores muito próximos, a sua estratégia de posicionamento fica menos relevante. Porque o mercado inteiro está pagando praticamente a mesma coisa, estar no terceiro quartil ou no primeiro cria pequenas flutuações de salário que muitas vezes não são problemáticas. Agora, quando você observa para algumas categorias elasticidades muito grandes, então eu vejo ali 120, 200, 300% de distância entre o primeiro e o terceiro quartil, isso pode nos indicar de que eu estou num processo aquecido no mercado do ponto de vista de busca por profissionais. Eu chamo isso de mercado em leilão, que é quando o RH está precisando tanto de determinadas categorias, por exemplo, tecnologia hoje, que não adianta só abrir a vaga. Eu preciso ir lá e atacar um profissional que já está empregado. E para fazer isso, eu preciso cobrir o salário que ele ganha hoje. Quando eu faço essa oferta, o que acontece? Normalmente a empresa faz uma contraproposta, e aí para que eu consiga de uma vez levá-lo, eu preciso cobrir a contraproposta. Então, nesse cenário de leilão, as médias vão crescendo, né? Os valores vão inchando muito rapidamente, e aí você pode ter distâncias importantes. Então eu gosto de olhar essa amplitude, porque quando ela é muito significativa, o seu posicionamento é crucial. Estar no terceiro quartil ou no primeiro passa a fazer muita diferença. Ao contrário de quando essa amplitude é baixa, que o posicionamento ele é menos relevante. Olha só quanta coisa nós conseguimos extrair simplesmente de 3 ou 4 dados que aparecem na pesquisa. Espero que você veja essas informações a partir de agora com um outro olhar, muito mais técnico e qualificado, para tornar a pesquisa muito mais útil no seu processo de gestão. Obrigado e até a próxima.